ou INA, que venha a ter, eles vão dentro da embalagem, dentro da caixinha, com um manualzinho de inscrição, tá? Um manualzinho de instrução de montagem, justamente para você não ter erro em montar a peça de um lado errado. Porque, mais uma vez, lembrando, recordando a vocês, montou de um lado errado, aí você vai desmontar, você vai perder a peça, não vai ser mais possível montar esse rolamento novamente, tá? Então é só aqui uma parte de conhecimento da tecnologia envolvida para a gente poder identificar o lado do encoder magnético e tomar cuidado para não danificar, correto? Porque o freio ABS vai depender do encoder para receber o sinal e ter a sua eficiência concluída. Tá? Dando continuidade aqui, pessoal, as aplicações, né? Roda de Gol, Paraty, EcoSport, Novo Fiesta, linha de Monza, Meriva, sim? Todas essas aplicações, Palio, 206, Picasso. Condição de montagem, pessoal. Cuidado com esse tipo de rolamento, mais uma vez, depois do diagnóstico feito, na hora da desmontagem, o que é você observar o assentamento do rolamento, tá? O assentamento, como que tá? O assentamento. Temos que trabalhar um máximo de ovalização no conjunto de assentamento de 5 centésimos. Algumas aplicações 3 centésimos, algumas aplicações 2, tá? O que acaba acontecendo com isso? Se você desmonta o rolamento, está com ruído, o seu cliente levou o rolamento, desmontou o rolamento, está com ruído, você desmontou, observou o rolamento, está com fadiga em ponto localizado. Provavelmente ele está ovalizado. Sim? Como que você vai verificar a ovalização do rolamento? Como que você verifica a ovalização do rolamento? Daí, necessário mais uma vez o dispositivo. O que nós chamamos de súbito para você verificar a ovalização, certo? Temos que verificar a ovalização. Você não tem o súbito, o que você vai fazer? Aí você vai começar a verificar a peça que você substituiu, que você trocou. Né? Vamos ver daqui a pouco a fotografia para a gente verificar essa danificação agora. Pessoal, torque de fixação, correto? Montou o rolamento, o que mais que nós temos que verificar? O torque de fixação, em média, 25 kg. E torque, pessoal, torque é no torquímetro, tá? Não dá para eu ir lá com o meu bracinho, vai o nosso colega com o nosso bração assim, ó, e vai lá e dá meia volta e fala, ó, tá com 10, com 15, com 20 ou com 30 quilos. Temos que utilizar a ferramenta e é o torquímetro que vai me garantir que os 25 quilos ali na porca de fixação do conjunto da roda, sim, do rolamento, vai estar correto, tá? Olha aqui a região de sobrecarga que eu falei para vocês quando o assentamento está ovalizado, tá? O assentamento ovalizado no rolamento, ele vai sobrecarregar o rolamento. Então, na região que nós temos a maior ovalização, o que nós vamos ter? Sobrecarga no rolamento e ponto de fadiga com pouco tempo de uso. Tá? Às vezes com 2, 3 mil quilômetros de utilização, um rolamento novo que você montou semana passada, ele pode estar iniciando a fadiga e aí a danificação, o retorno na oficina vai ocorrer. Tá? Só o detalhamento que eu falei para vocês aqui. Agora eu vou pedir para o nosso diretor colocar a imagem, sim? As marcas escuras, pessoal, as marcas escuras, sacou o rolamento, né? Verificou que existem marcas escuras no assentamento dos rolamentos, indicou que na parte interna da pista você tem também pontos de fadiga, com certeza o assentamento, tá, do rolamento na coluna de direção, lá na coluna do amortecedor, ok? E no cubo estão ovalizados, estão danificados. Aí o que você vai precisar fazer? Substituir quando não é possível recuperar ou recuperar. E como isso? Aplicando uma lixa na parte irregular desse assentamento, ok? Verificando condições de rebarbas nesse assentamento, ok? Porque se você continuar substituindo o rolamento sem regularizar o assentamento, o que vai acontecer? Você vai trocar 1, 2, 3, 4 vezes e não vai resolver o seu problema, tá?
Por quê? Porque o problema não é o rolamento, o problema está na peça contígua mais uma vez. Tá? Então, falando de rolamentos de roda ou qualquer outro rolamento, é importantíssimo que você verifique a condição geral do conjunto. O assentamento, tá? O cubo desse rolamento, a panela lá de freio, no caso de uma roda traseira, todo o contexto em cima da manutenção preventiva que eventualmente você esteja fazendo no veículo do seu cliente, ok? Na hora de montar, né, a regra básica para qualquer rolamento é não aplicar golpes com martelos, tá, com macetes. É sempre aplicar a força utilizando uma prensinha é o ideal, né? Aplicar a força sempre no anel de interferência, pessoal. O que é o anel de interferência? É o anel onde você está montando. Se é no alojamento, no assentamento da coluna, você está montando o anel externo. Então a carga, a força você vai ter que aplicar no anel externo. Tá? Se você vai montar ele no cubo, aí a força você vai aplicar no anel interno. Sempre. Por quê? Do contrário, você vai marcar as pistas desse rolamento e aí o que vai acontecer? Quando você começar a utilizar, quando o seu cliente começar a utilizar o veículo, a máquina, o equipamento, a marcação que ocorreu na pista vai começar a descamar bem nessa região, tá ok? Então é importantíssimo você utilizar, mais uma vez, de ferramentas adequadas para manutenção, para o manuseio, para a montagem de rolamento. Pessoal, um outro tipo de rolamento que nós vamos apresentar aqui, que nos últimos anos tem entrado fortemente na linha automotiva, é o nosso rolamento de dupla carreira de roletes cônicos. Temos os rolamentos de dupla carreira de esferas, que vimos anteriormente, e dupla carreira de roletes cônicos. Qual a finalidade desse tipo de rolamento? As montadoras, quando elas nos passam o projeto de um veículo, muitas vezes elas já nos passam o dimensional que ela tem para trabalhar ali naquele conjunto. A ponta de eixo, diâmetro, e quanto que nós temos de espaço para trabalhar. Então esse tipo de rolamento aqui, que nós chamamos de dupla carreira de roletes cônicos, é um rolamento que suporta a mesma carga que um rolamento de esfera suportaria, só que no espaço menor. Tá? Então, quando você tem esse tipo de construção, normalmente você tem um espaço reduzido para essa montagem, para essa aplicação. Então, é necessário que também esse rolamento seja lubrificado para sua vida útil, que é garantida por nós de fábrica em reposição de 40 a 60 mil quilômetros, tá? No mínimo 40 a 60 mil quilômetros, isso se as peças contíguas estiverem ok, se a condição de montagem for boa também, que é o que nós vamos observar aqui com algumas dicas, tá? Então esse é o rolamento que nós chamamos de geração 1T, dupla carreira de roletes cônicos. Aonde que ele está? Aplicação dos veículos franceses, principalmente. Clio, Sandero, Logan, Renault, a linha Renault 206, 207, 307, novo Corsa GM a partir de 2001, roda traseira, tá? Estamos falando desses veículos todos roda traseira. Foram substituídos os rolamentos cônicos montados aos pares, como o que nós temos ainda hoje na linha Gol, por rolamentos 1T lubrificados para a vida útil. Sim? São rolamentos pré-ajustados de fábrica, lubrificados, ou seja, são rolamentos que têm uma facilidade melhor para a montagem, sim? Um período menor, você vai gastar menos tempo para fazer essa manutenção. É claro, tem um valor agregado um pouquinho maior, é uma peça um pouquinho mais cara, devido à tecnologia que nós temos disponível. Sim? A linha do Fiesta, EcoSport, também é a mesma coisa. A linha de utilitários, hoje também, se você pegar uma Daily, se você pegar uma Sprinter, todos esses veículos, sistema de roda traseira e alguns também na dianteira, utilizam esse conceito de rolamento que nós chamamos de 1T dentro da Schaeffler, tá? Com a marca FAG ou com a marca INA, e no geral, a nomenclatura geral dele seria um rolamento de dupla carreira de rolete cônico, ok? Qual a diferença, pessoal, que nós vamos ter com relação... Qual a diferença que nós vamos ter com relação à aplicação, à montagem desse rolamento? Primeiramente, para ajustar esse rolamento, o segredo, é claro, nós vamos ter que montar aplicando a força no anel de interferência, mas o segredo vai estar no ajuste. Por quê? Ele é um rolamento de dupla carreira de rolete cônico. Então, é necessário que nós ajustemos as pistas desse rolamento interno quanto externo, para ele rodar. Como nós fazemos isso?
Nós aplicamos um torque inicialmente de